Então anote aí, o preço da unção. Qual é o preço da unção? Primeiro vamos definir, ou vamos entender melhor, o que é unção. Se você estudar e analisar tudo o que houve após homens serem ungidos na Bíblia, você vai chegar à seguinte conclusão, anote: unção é a transmissão do poder de Deus que nos habilita a realizar o seu propósito. Unção é simplesmente a transmissão do poder de Deus que nos habilita a realizar, a fazer o seu propósito. Uma outra definição melhor para você entender é: unção é a habilidade de Deus vindo sobre a sua habilidade, permitindo você realizar a sua obra. É a habilidade de Deus vindo sobre a sua habilidade. Não é Deus te dando uma habilidade. Unção é Deus potencializando a sua habilidade. O poder sobrenatural vindo sobre o seu poder natural, potencializando ele. Se você tem o poder de escutar, a unção, quando vem sobre a sua vida, potencializa esse poder. E aí você passa a ouvir o que nunca ouviu. Se você tem o poder da vista, se você pode enxergar, a unção de Deus, o poder de Deus vai potencializar esse poder. Você vai passar a enxergar coisas que nunca enxergou. Se você tem o poder de andar, todos aqui vieram aqui hoje porque tem esse poder. Uma vez que você recebe a unção de Deus, esse poder de andar, ele é potencializado. Você anda com mais confiança. Onde você entra, a atmosfera muda. Você nem precisa abrir a sua boca. Uma vez que você tem um determinado nível de unção na sua vida, quando você entra, as coisas já mudam simplesmente pela sua presença. Demônios se manifestam, paz reina. Aliás, a minha pergunta é: como que as pessoas se sentem quando você entra e quando você sai? Responda isso para você mesmo. Quando você entra, é comum você ter uma parte que se incomoda, porque onde existe unção, existe liberdade. E quem é preso, quem decide viver preso, não quer que haja libertação. É normal você estar perto de alguém e essa pessoa estar atormentada por demônios e a sua presença incomodá-la de uma forma intensa. Intensa. Alguém já deve ter tido a experiência de perceber que a sua presença incomodou pessoas, mas não no sentido invejoso ou no sentido de ser perseguido, mas de fato a sua presença incomodou alguém. Alguém talvez você deve ter visto isso, talvez não viu. Eu espero que um dia você veja. Eu espero que um dia você cresça na unção para que você entenda isso. A unção, quando ela está transbordando da sua vida, é muito difícil você chegar ao lado de uma pessoa endemoniada e ela não começar a, naquele momento, demonstrar incômodo com a sua presença através de tremedeira, suor, preocupação, gagueira. A pessoa não consegue se expressar, ela está acostumada a falar tanta mentira que é comum falar para os outros, mas quando vai falar com você, parece que ela sabe que você vai descobrir que ela está mentindo. Quem entende do que eu estou falando, diga amém. Amém. Não é? Então a unção é simplesmente a transferência da habilidade de Deus em cima da sua habilidade. É o poder de Deus vindo sobre o seu poder, potencializando ele. Qualquer pessoa consegue levantar um carro. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Você nunca ouviu falar de macaco?
Ah, mas aí até eu consigo, né, pastor? Mas eu falei, qualquer um consegue. Eu falei. Qualquer um consegue ser usado em milagres, qualquer um pode ser usado em maravilhas. A questão é, o que você vai ter do teu lado que facilite isso? Qual é o equipamento que você vai usar? Você vai na sua força ou você vai na força de Deus? A questão não é se você tem ou não, a questão é se você está disposto a pagar o preço por ela. Não é o meu desejo falar disso hoje, mas eu quero que você lembre que há dois níveis de unção. Existe a unção em nós e a unção sobre nós. A unção em nós vem para todos os crentes salvos. Salvos. O Espírito Santo entra em você e você é salvo. A unção sobre nós é a unção que vem depois do batismo no Espírito Santo. A unção sobre nós, ela aumenta ou diminui dependendo da fome e da sede das pessoas à sua volta. Ela não depende tanto de você. Você pode estar no teu melhor dia, você pode estar cheio de poder de Deus e vir preparado para pular e para rodar e para gritar e para espernear e a mensagem ser horrível e você ficar com raiva e falar onde eu errei. Não, você não errou, o problema foi o público, porque essa unção, ela é exatamente para os outros, não para você, porque a unção sobre nós beneficia os outros, não nós mesmos. A unção em nós nos beneficia. A unção em nós é o fruto do Espírito. É o quanto de intimidade você tem com Deus. E aí é complicado, porque isso aqui dá pano para manga, isso aqui dá muito, a gente pode falar tranquilo muito tempo nisso. Mas é capaz, irmão, de você ver, ou já ter visto gente que não vivia uma vida tão santa como alguém, mas era usado. E você começa a ficar com raiva. E você fala, como é que alguém pode estar dormindo com uma mulher, com um homem, e Deus está usando desse jeito? É porque a unção sobre nós é uma unção que é dada e ela flui de acordo com a fome. E se houver alguém necessitado e Deus tiver que usar um burro, Deus usa um burro. É claro que você tem que tomar cuidado para não achar que só porque Deus ainda usa, independente da existência do pecado, Ele continuará usando. Porque semana que vem eu quero que você entenda isso, sobre o quão complicado é pessoas que se acostumaram a viver uma vida de pecado, uma vida encoberta nos seus pecados do espírito, inveja, calúnia, porque qualquer um consegue evitar pecados como adultério, bebida, outros vícios, mas o que tem de gente na igreja que vive com inveja, vive com orgulho, vive falando mal do irmão, criando contenda, e ainda assim quer ser usado por Deus, quer pregar para muitos, mas ainda vive falando mal de 3 ou 4 na igreja. Então, semana que vem eu quero falar ainda nisso com você, sobre o quanto que Deus deixará de te usar na plenitude, ou seja, no máximo, porque você não cuidou da primeira unção, que é a unção em você. Você pode ser usado, e você já deve ter visto pessoas serem usadas, vivendo uma vida enrolada. A questão é, se elas continuarem por muito tempo assim, de 10 coisas que elas falarem, 5 vão proceder, 5 não. De 10 coisas que fizerem, 5 vão dar certo, 5 não. A parte que der certo é a parte que deu por conta de alguém. O que deu errado foi porque essa pessoa não se consagrou. Mas isso é para a semana que vem. Eu quero só que você entenda o quanto que é profundo esse tema, para você voltar a semana que vem. Então, a unção, o que ela é? É a transmissão do poder de Deus, da habilidade de Deus, é Deus te habilitando para que você faça o seu propósito. Da mesma forma que eu consigo levantar um carro com um macaco, a unção de Deus te permite realizar qualquer tipo de obra. E as pessoas começam a ficar confusas em crescimento, em prosperidade, e elas usam o seu tempo para buscar todo tipo de conhecimento e experiência secular, não entendendo que a qualidade sua de vida
não depende de quantos diplomas você tem na parede. Você pode ter, irmão, diplomas suficientes para encher a parede e ainda não ter espaço. O que define a qualidade da sua vida é o tamanho da sua unção. O que define a qualidade da sua vida é o tamanho do poder de Deus. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda. Jesus disse: quem crer em mim, segundo dizem as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Você sabe disso. Ali ele estava falando sobre o batismo no Espírito Santo. Mas eu quero que você note que ele fala no plural: do seu ventre fluirão rios. Rios de água viva. Não é um. Sabe, um rio ele é suficiente para encher um mar. Sim ou não? Por que Jesus disse rios? Porque não existe uma unção. Existem tipos de unção. Há 9 dons do Espírito. Sim ou não? Os 9 dons estão interligados. Se você parar para analisar, eu já lhe falei isso com você e está no canal do YouTube, na série sobre os dons espirituais. Os dons, é difícil você ter um dom só. Na verdade, é impossível você ter um dom só, porque um dom ele opera na ajuda de outro ou de outros dois. Ou seja, se você tem um dom, na verdade você tem ou mais um ou mais dois, porque os 9 dons, que são 3 grupos de 3, né? Aqueles que discernem, aqueles que falam e aqueles que veem, né? Ou que fazem, esses dons eles dependem do outro. Cada um desses dons é uma unção diferente. Cada um desses dons é uma unção diferente. Por isso que Jesus fala: quem crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Por quê? Porque eu lhe darei poderes, não é poder. A fonte do poder é uma, o Espírito Santo. Os tipos de poderes são diferentes. Você pode ter a habilidade de discernir espíritos, você pode ter o dom da fé, você pode ter o dom da palavra de sabedoria, de conhecimento. A questão é, você entende que é possível que você já tenha pago o preço para ter uma unção, mas ainda esteja pagando o preço para ter a próxima? Porque são rios. Se são rios, quer dizer que são muitos. Quer dizer que para o que Deus tem para fazer na sua vida, um tipo só de unção não vai ser suficiente. Para o que Deus tem para a sua vida, um tipo só de poder não vai ser suficiente. Um só tipo de habilidade não vai ser o suficiente. O que eu quero que você guarde hoje aqui são 3 coisas simples. Talvez, irmão, você esteja pagando o preço para ter uma nova unção e você não saiba disso. Talvez você esteja agoniado, sofrendo, triste, achando que é o diabo, e não é o diabo, faz parte do pacote. Você está pagando o preço para ter uma nova habilidade, um novo poder, porque o poder que você tem, ele foi para um propósito. Para o novo propósito, Deus quer que você entenda que existem rios de água viva. Pergunta para quem está do seu lado: quantos rios você tem, irmão? Está com tristeza? Está triste de perguntar? Pergunta aí para outra pessoa, irmão. Você já descobriu quantos rios você tem, irmão? Você já descobriu tanto de unção que Deus já te deu? Alguns aqui têm unção para ministrar, outros aqui têm unção para administrar, outros aqui têm unção para orar, para revelar. Irmão, a questão é, você pode estar agora pagando o preço para ter uma nova unção e está reclamando de algo que está acontecendo, que agora você deveria estar de boa com isso. Tem um ataque na tua vida, irmão, que você deveria estar de boa com ele. Você está arrancando os cabelos. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, irmão, fique de boa. Se você souber como o mundo espiritual trabalha, você sabe. Não, isso aqui faz parte. Você tem, irmão, que está tranquilo quando você vê o demônio na tua frente. Tem demônio que você tem que entrar com ele no ringue de boxe e você tem que ficar de boa, sabe? Você tem que falar: vamos lá, vamos matar mais um leão, faz parte. Vamos vencer mais um dia, mais uma semana. Por quê? Porque são rios. Agora, tudo isso é para você entender. Há um poder, há uma habilidade, existe um preço. O jejum, oração, leitura da palavra, tudo isso traz o preço? Sim.
Mas eu também vou lhe falar uma coisa, irmão. Se você achar que o preço... Oh, meu Deus. Se você acha que o preço para você ter a unção é apenas a completa dedicação ao estudo da palavra, ao aprendizado dela, eu vou lhe falar uma coisa, irmão, o que tem de gente que eu conheço que não conhece muito bem a Bíblia, mas é cheio de unção. Não estou fazendo apologia nenhuma, pelo amor de Deus, a você viver ignorante na Bíblia. Tá, sabe por quê? Porque, irmão, você pode ser ungido, você pode conseguir ganhar almas. Se você não conseguir explicar para elas a palavra, as almas que você ganhou vão para a rede do outro. Não entendeu, né? Você pode querer, meu irmão, ser um profeta e ter a igreja lotada. No dia em que eles precisar saber o que fazer e não ter a resposta por profecia, mas ter que usar a palavra e não conseguir dar resposta para eles do que fazer no casamento, do que fazer com os filhos, garanto, eles vão para outra igreja, porque lá eles têm a unção para ministrar, para ensinar. A unção, ela é muito mais compreendida pela leitura, ela é muito mais discernida pela oração, ou seja, quanto mais você ora, mais você entende, é assim que Deus me usa, mas o preço que você paga para tê-la é um preço de anos, é um preço que você paga com o seu corpo inteiro, com o seu corpo físico, com a sua alma, com o seu espírito. É um processo. Garanto para você que se você ficar só orando para Deus te dar uma nova unção, Ele não vai te dar se você ainda não aceitar passar por algumas coisas, por algumas pressões, porque o preço da unção não é o tanto que você busca a Deus. Qualquer um consegue buscar a Deus, mas é o quanto você resiste o dia mau. Por que você buscaria a Deus se na hora do mal você foge? O apóstolo Paulo diz em Efésios que não basta você se revestir das armaduras espirituais, estejais firmes, de pé. Uma vez que você entendeu como é que funciona, está orando? Sim. Está jejuando? Ok, então fica firme. Se é para ficar firme, ele está simplesmente dizendo, não vai ser o suficiente orar, jejuar, você vai ter que ter coragem, você vai ter que aceitar sair de casa e voltar para aquele lugar, encarar aquela pessoa. Ou seja, a unção ela vai ser liberada não é apenas na busca, mas é na resistência, é no você não fugir do combate. E o que tem, irmão, de pessoa que ora, na hora da prova ele foge, na hora do teste ele foge. Aí como é que a unção pode vir? Você entende o que eu estou falando? Diga amém. Amém. Só para você entender aqui, a gente guardar um pouco melhor, por que o óleo, poxa pastor, eu já sei disso, mas eu garanto que eu acho que uma coisa ou outra aqui vai te ajudar a entender um pouco melhor. Por que a gente vê o óleo como tipificação da unção de Deus? Sabe, a unção de Deus ela é muito mais tipificada pelo óleo do que por qualquer outra coisa. Necessariamente não é só o óleo. A pomba desceu sobre Jesus, no Rio Jordão, era o Espírito ungindo Jesus, não houve óleo, mas ele foi ungido, simbolicamente. Há uma razão pela qual a Bíblia ela usa tanto o óleo, o azeite, como símbolo da unção de Deus, ou seja, do poder de Deus. 4 coisas para você lembrar. O que o óleo faz? O que o óleo faz? Primeiro, o óleo cura. O óleo cura. Ainda hoje, mas principalmente há muitos séculos atrás, por muito tempo, a principal fonte de cura, de tratamento era o quê? Óleo. Óleo com especiarias, e até hoje você tem isso, você tem o óleo não sei do que lá, comprimidos à base de óleo. O óleo é um medicamento. Da mesma forma que o poder de Deus, agora, que pessoa de Deus que eu estou falando? O poder do Espírito Santo, não de Jesus, o poder do Espírito Santo. O poder de Jesus é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, que é o poder que criou as coisas,
O poder da sua palavra, mas a sua palavra só criou porque ela tocou no que se movia. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O poder do Espírito Santo tem esse poder de cura. Assim como o óleo, ele pode curar a sua enfermidade, pode curar as suas feridas. O poder de Deus, ele pode curar você fisicamente, pode curar você emocionalmente, espiritualmente. Aí vem a segunda utilidade, assim dizendo, do óleo, porque é uma coisa só, é uma coisa, o óleo, mas diversas funções. Pode trazer cura, mas pode também trazer luz. Agora é interessante, por quê? Porque, vamos lá, o que gera luz? A palavra. As entradas da tua palavra geram luz, mas é o óleo que alastra a luz. Isso é interessante para você lembrar, está tudo na Bíblia. Vamos lá, se eu preciso de luz, eu vou precisar, teoricamente, primeiramente, é óbvio, vamos lá, não é pegadinha, é óbvio isso aqui. Se eu preciso de luz, estou no escuro, preciso de luz, eu preciso do quê? De óleo ou de um fósforo aceso? Fósforo aceso, é óbvio. Se eu tiver só o óleo, não adianta. Agora, se eu precisar iluminar muito mais, você entende? Imagine comigo, você está num campo, você está no meio da roça e você precisa iluminar um espaço grande para muitas pessoas e você só tem um pequenininho fósforo, mas você tem 10 litros de óleo diesel. O que você faz? Você sai fazendo uma trilha, uma linha longa com o óleo, você vai lá, rapidinho, acende, rapidinho. Veja, o que te traz luz? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais você descobre, mais você recebe de revelação. A palavra diz tudo. Mas eis um problema. Tem hora, meu irmão, que você está numa luta tão grande que tu não sabe o que fazer. Tu não sabe. Você esquece o que fazer. Mas aí você começa a orar, a meditar e do nada, Deus te traz à memória aquilo que você ouviu do pastor meses atrás. Por quê? Porque o óleo, a unção, alastra rápido. O óleo, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, pega uma palavra que você ouviu ano passado e traz na sua mente rapidinho. Agora, lembrou do que você tem que fazer? Lembrou do que ele te ensinou? Faz isso. O Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que a gente tem que fazer. Ele faz você lembrar daquilo que você aprendeu. Ele faz você lembrar, poxa, é mesmo, aprendi isso com o pastor. Então, traz o quê? Luz. Terceira coisa, calor. Uma vez que traz luz e aumenta a luz, obviamente aumenta o calor. No dia frio, se você não tem calor, você vai ficar com uma pneumonia. No dia da solidão, da tristeza, no dia em que você for abandonado pelos seus amigos e ninguém mais te der uma palavra, quanto mais você tiver da unção de Deus, quanto mais você tiver da unção do Espírito Santo, mais Ele vai te lembrando das promessas que Ele te fez, das coisas que você ouviu na mensagem, mais aquecido você vai se sentindo. Mas aí entra uma quarta coisa, eu quero que você lembre disso aqui, porque esse ponto, nos tempos bíblicos eles não entendiam isso, mas hoje a gente entende. Por que o óleo é usado como símbolo da unção? Por que o óleo representa o poder de Deus? Anote aí, quarto. Porque o óleo, além de trazer cura, luz, calor, ele traz mobilidade. Existe uma força chamada fricção. O que é fricção? Fricção é uma resistência invisível que prende, dificulta o movimento de duas superfícies, uma na outra. É fácil você entender isso aqui. Olha para mim. Fricção é uma. Deixa eu tentar te explicar de uma forma bem simples. Imagine que, vamos lá, vem cá, varãozinho. Imagine que você é um bandido.
Só imagine. Então você sai correndo, você pega e eu, para te prender com muita inteligência, te prendo aqui e te travo e vou usando o meu corpo, porque uma vez que eu te prendo, eu estou te trazendo uma resistência maior. Vai ser difícil ser soltar daqui. Você até pode soltar, mas você vai ter que se movimentar e vai machucar. Por quê? Porque essa resistência que existe só acaba se você causar dor. O que é fricção? Fricção é uma resistência invisível que ela causa dor, ela impede a movimentação. Ela impede a movimentação. Se você forçar, até vai haver, mas vai machucar. Se ele tentar sair de perto de mim, é como um abraço invisível. Você está segurando. Se tentar soltar, até pode, mas vai machucar. Se você pega e vai esfregando as suas mãos vão, daqui a pouquinho, se esquentar, vão ficar machucadas, a pele vai ficar assada. Por quê? Porque é fricção. A fricção é uma resistência que é difícil, não desliza fácil. Eu até consigo, mas dói. Por que você tem que pôr óleo de um motor no carro? Porque se você não colocar óleo de um motor no carro, o que vai acontecer? Fricção. As peças dentro do motor vão esquentar e uma vai bater na outra e elas não vão conseguir se mover. Por quê? Porque não tem nada que ajude a trazer mobilidade. A mobilidade. Porque o óleo traz mobilidade. O óleo ajuda a se mover. Então, se você não põe o óleo no motor do carro, daqui a pouquinho as peças lá dentro dele vão quebrar. Por quê? Porque a fricção. O que faz o freio do carro parar? O carro. O que faz o freio parar? Fricção. O freio para. Se você parar muito forte, parar e fazer muita loucura, vai sair o quê? Fumaça. Por quê? Porque é fricção. Por isso você tem que trocar a pastilha do freio, por isso você tem que fazer manutenção. Fricção é algo que dói. Fricção é algo que dói. A quarta coisa que o óleo faz é mobilidade. O óleo diminui ou tira a fricção. Se você não tiver óleo, você vai se machucar quando uma parte tentar trabalhar com outra. Entende isso aqui? Diga amém. Irmão, tem pessoa na tua vida que se tu não tiver unção, tu vai se machucar tentando trabalhar do lado dela. Tem pessoa, irmão, que se tu não tiver unção, tu não vai conseguir ficar do lado dela, e tu precisa dela. Você só quer trabalhar com gente legal, mas é aquela pessoa complicada, meu irmão, que se tu não tiver unção, tu não consegue suportar ficar do lado dela. Tem gente, irmão, que não entende. Não é paciência que você tem, o que tu tem é unção. Diz aí para alguém que está do teu lado, é unção, irmão. Nossa, que paciência que você tem com fulano, né, irmão? Cala a boca, isso aqui é unção mesmo. Ai, como você é tão sábio, né, irmão? Cala a boca, eu sou burro feito uma porta, que é unção mesmo, irmão. É unção. Quando você tem unção, traz mobilidade, você não tem fricção. Meu Deus da glória. A dor, ela diminui. A dor diminui, não dá para me explicar isso, a não ser pela experiência. Então a unção, cara, a falta de unção na tua vida vai te fazer ficar machucado com algumas pessoas essenciais. Vou repetir. A falta de unção na tua vida vai te fazer se machucar, ficar ferido ao lado de pessoas importantes, essenciais. Porque tem pessoas que você tem que trabalhar com elas. Você precisa delas, mas elas são complicadas. E é como a fricção. Se não tiver unção, vai haver desgaste. Assim como as peças do motor do carro ficam desgastadas, elas quebram se não tiver o óleo ali dentro. Irmão, você vai se quebrar fácil se você tentar trabalhar do lado de algumas pessoas que precisam estar do teu lado, mas você só pode estar do lado delas se tiver unção. Por quê? Porque elas são complicadas. Falam sem pensar, falam coisas que machucam, falam coisas que ferem, mas ainda assim são usadas na obra. E você precisa estar do lado delas. É por isso, irmão, que enquanto você entender o que eu acabei de falar, você não vai achar beleza em vir na igreja. Que alguns, irmão, vêm na igreja para receber dinheiro, né, para receber uma porta de emprego. Outros aqui, como meu irmão,
Você vem na igreja para receber mais um pouquinho de unção, que você tem que suportar uma peça complicada do teu lado, e sem o óleo, a fricção vai impedir o movimento de duas superfícies diferentes. Pense em Davi e Saul. Davi precisa de Saul, Saul precisa de Davi. Mas se não fosse a unção que houvesse em Davi, como é que eles iam se suportar? Para de querer ficar lendo, irmão, livro de autoajuda, querendo fazer coach, porque esse povo pode te ensinar 20, 30 palavras, 20, 30 frases, mas só Deus pode te dar poder para lidar com pessoas complicadas. Só Deus. Dizer para alguém que está do teu lado, é a unção, irmão. Não é terapia, não é curso. Você pode fazer essas bobagens que você quiser, irmão. Essas idiotices de andar em cima vou ficar quieto, vou fechar o olho para frente de ninguém. Andar em cima como é que diz, irmão? Aqueles negócios lá que põe fogo? Hã? Vocês estão sabendo, né, irmão? Vocês tudo pagaram para ir já não, né? Ei, bando de gente boba. Aí você vai lá e aprende. Não, jeito difícil. Como é que você lida? Irmão, fica quieto, irmão. Há uma coisa que acontece na sua vida quando a unção vem, que não dá para explicar, a não ser que você viva isso. Você entra, você senta, você olha no olho, e quem estava armado já fica desarmado. A pessoa vem, irmão, armada até os dentes. Quando ela te olha, o que é? É unção. Ela traz mobilidade. Traz mobilidade. Eu vim falar sobre o preço da unção. Então deixa eu avançar aqui, porque eu só quero que você entenda um pouquinho disso. Sabe, se eu passar óleo na minha mão e secar a minha mão, eu posso ter secado a mão, mas o óleo ainda vai ficar ali. A marca dele vai ficar ali. Se você passar o óleo no chão, você pode até passar um pano de chão depois, secá-lo, mas ainda vai ficar a marca. Ou vai ficar a mancha, ou vai ficar, sabe, a sensação de que algo passou, vai ficar liso. É por isso, irmão, que um crente, não aquele que frequentou a igreja, o crente mesmo, ainda que ele se desvie, ainda que ele vá para o bar, para a cachaça, irmão, você pode não saber que ele é crente, mas se tu ficar um pouquinho do lado dele, você sabe, tu já foi crente. Tu já foi, né, irmão? Porque tem uma marca aí de unção. Você tem você tem facilidade com algumas coisas. Você quer ver uma coisa? Irmão, você pode ter um crente hoje, enchendo a cara no boteco, enchendo a cara na balada, pegando todo mundo da balada. Se ele foi crente mesmo em algum momento da vida dele, ele consegue olhar para alguém e falar, isso aí é demônio. Ou eu estou mentindo? Ele consegue olhar para alguém e falar, isso aí é demônio. E ele mesmo está com o demônio. Por quê? Porque uma vez que a unção passou, meu irmão, você pode secar ela, mas ainda fica uma marca que ela passou por ali. Ah, você não entendeu isso. Uma vez, irmão, que a unção passou, você pode secar ela, ainda tem vestígio que já teve alguma coisa aí, irmão. Não é incrível que alguns de vocês desviaram por um tempo dos caminhos de Deus, e ainda assim você reconheceu o que era certo e errado, e você sabia que estava errado. Você sabia que estava errado. Eu acho que uma das coisas mais revoltantes que tem no desviado é que o desviado mesmo, não aquele que voltou para o mundo e nunca foi crente de verdade. Falando desviado, gente. Lembre que tem gente que tem um nome no hall de membros, mas não tem um nome no livro da vida. Tá? Quem tem o nome do livro da vida, meu irmão, ele pode ir para o mundo. Ele ainda vai ter uma sensibilidade maior, ele ainda vai entender algumas coisas, e a revolta que a revolta que a gente tem é o seguinte, ele sabe que ele está errado. Ele sabe. Aí você fica, irmão, como é que você sabe que você está errado? Você sabe que está fazendo errado e você ainda está aqui. Talvez porque ele não ouviu essa mensagem e não entendeu que algumas lutas que ele estava passando e Deus não diminuiu, é porque era o preço que você paga para ter unção, ainda que você já tenha uma. Porque quem diz que Deus te deu vida para que você tenha uma? Deus tem rios de água viva. O que eu quero que você entenda é que é bem possível que você está pagando o preço para ter uma unção nova
e está reclamando de algo que veio, na verdade, para te mostrar um poder maior que Deus te deu. Mas se Deus me deu esse poder, por que eu não vi ele? Porque a unção, ela vem de forma invisível. A gente, quando unge uma pessoa com o óleo, a pessoa, ela vê a unção vindo, mas vamos falar a verdade. Aquilo ali cura a pessoa? Sim ou não? Aquilo ali cura a pessoa? Oh, gente, é óbvio isso aqui. Aquilo ali, o óleo por si só cura? Não. O óleo não cura. Claro que não. O óleo, ele facilita a fé na cura. As pessoas não têm dificuldade de entender o porquê que a Bíblia dá ordem sobre algumas coisas. Por que a Bíblia diz para ungir os enfermos? Simples. Porque Deus sabe que nós somos movidos pela visão. E fica muito mais fácil você crer que recebeu o poder da cura, que o teu corpo foi curado, quando você vê alguém te ungindo, do que alguém falar para você: irmão, vai em paz, tua fé te salvou. Não, peraí, não vai pôr a mão em mim? Não vai me ungir? Não vai pôr a mão na minha ferida? Há uma necessidade de você ungir todo mundo na igreja? Claro que não. Para aqueles que estão com a fé fragilizada, facilita muito você ter mais fé de que agora eu recebi. E Deus permite, porque Deus sabe. Deus sabe que se para você ter mais fé de que recebeu a cura, você ter que sentir o óleo tocando você, maravilha. Então vamos lá, unjam os enfermos com óleo. Mas espera aí, eu não precisei ungir todo mundo para curar. Deus, não precisei. Então a unção, ela é algo, ela é um poder invisível. Mas quando ele chega, ele se torna visível. Ele vem de forma invisível. Ele vem de forma invisível. Quando ele chega, ele é visível. Ele vem de forma invisível. Você não sabe que foi ungido. Você só sabe que foi ungido depois que a unção chegou. Por quê? Porque unção é igual ao vento. Você vê o vento? Não. Você ouve o vento? Não. Você não ouve o vento. Você ouve o som do vento em meio a folhas. Você ouve o som, você ouve o som agudo do vento, do ar em circulação entrando por uma brecha. É uma brecha. Você ouve o quê? O impacto dele. Ele por si só você não vai ouvir. Você vai ouvir o impacto dele. O impacto dele. Dependendo da sua condição de audição, você não vai ouvi-lo. Como é que você sabe que está ventando em algum lugar? Você olha para a árvore e você vê as folhas balançando, você sabe, está ventando por quê? Olha o impacto dela aí. Algumas coisas a gente vê que fica fácil a gente identificar a unção. Eu poderia falar muito mais do que isso. Poderia te dar, tranquilo, 17 pontos. Vou te dar só alguns deles. Vamos lá. Primeiro, a unção te permite realizar sinais e milagres. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Você sabe que a pessoa tem unção quando você vê que ela está sendo usada em sinais e milagres. Aliás, é interessante, Jesus, ele foi ungido quando? No Rio Jordão. No Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu nele em forma de uma pomba. No Jordão houve a unção sem óleo. Sem óleo, por quê? Porque Deus não tem que te ungir com óleo para você receber a unção, o poder dele. A unção vem de forma invisível, aquilo ali é uma simbologia para facilitar a tua fé. Ali não teve óleo, mas teve unção. Jesus já fazia obras na sua vida antes? Sim, aos 12 anos ele foi visto ensinando os doutores da lei. Agora, ensinar os doutores da lei não é grande coisa. Ele só foi fazer grandes coisas depois que foi ungido. Irmão, você pode estar pregando, mas fazendo uma grande obra só se você tiver unção. Você pode pregar bonito, pregar a ponto de transformar vidas, pregar a ponto de que a multidão fique no deserto até tarde, só se você tiver unção. Quando você tem unção, é fácil a gente ver a unção na sua vida por conta do impacto que ela cria nas pessoas. Aquela multidão ficou até tarde do dia no deserto, sem comer, sem beber. Por quê? Porque havia poder, havia unção na palavra de Jesus. Ele pregava com autoridade, com poder. Segunda coisa, uma vez que você tem a unção, você prega com ousadia. Com ousadia. Você vai ver em Atos os apóstolos pregando com ousadia, com coragem. Eles pregavam que Jesus curava, que Jesus salvava e batizava no Espírito Santo, porque eles sabiam, Deus vai honrar a nossa pregação.
É isso que eu fico preocupado, no tanto de gente que está abraçando, sabe, frases que querem parecer você ser mais crente do que os outros. Não, irmão, eu tremo a perna enquanto eu vou pregar. Larga a mão de graça, irmão. Quando você está cheio da unção mesmo, você prega sem tremer as pernas. Você prega, meu irmão, você não está nem aí para quem está atrás de você. Pode estar, irmão, o Billy Graham atrás de você. Já faleceu, né? Pode estar o Benny Hinn atrás de você. Pode estar quem quiser atrás de você. Você prega, irmão, e tu dá lugar. Tu esquece. Por quê? Porque a unção te traz ousadia. A unção é aquele poder que vem, que te faz entender. Abra a boca e fale, e Deus vai garantir o resultado. Não é teu ou obrigação do resultado. Você vai fazer a tua parte, né? E Deus vai te trazer o resultado. Terceira evidência que você tem de que a unção veio sobre a tua vida. E essa é talvez aquela mais simples e a mais difícil de ver. Uma vez que você tem unção, irmão, é fácil saber que você tem ela quando você faz muito com pouco. Uma vez que você tem unção, você faz muito com pouco. Você tem pouco, mas faz muito. 5 pães, 2 peixes, alimenta 5.000 homens. Um pouco de farinha e de azeite, mas consegue multiplicar e sustentar a família. Uma queixada de jumenta consegue matar 1.000 homens. Por que é simples isso? Porque você vê, poxa, com pouca coisa você fez muito, mas é difícil reconhecer isso. Vamos lá, irmão, olhe para o teu passado, olhe para o teu histórico, olhe para os últimos 15 anos da tua vida e veja o quanto de coisa que Deus fez grande, o quanto de abundância que Deus trouxe, obras grandes, mas Ele só fez porque você teve fé no pouco. Pouco de ajuda, pouco de apoio, pouco de pessoas, e Deus pegou o apoio, e Deus pegou pouco e Deus fez isso. Por quê? Porque era um sinal de Deus na tua vida mostrando, eu te dei poder, eu te dei unção. Mas eu vim falar sobre o poder da unção. Sim, eu vim falar sobre os efeitos dela, sim, mas o que eu quero que você guarde é o preço da unção. E é rápido o preço da unção. Mas eu quero lhe dar um exemplo aqui antes. Eu quero que você anote, depois você lê em casa. 2 Reis, capítulo 4, do 38 ao 41. Depois você lê em casa para você se lembrar disso. Você vai ler sobre o incidente do veneno na panela. O veneno na panela. Lembra disso? Eliseu deu ordem para os seus profetas sentarem e se alimentarem depois de anos de fome, e ele falou para um dos que estavam trabalhando ali, vai lá e busca alguma coisa, faça um caldo, uma sopa para todo mundo. Ele foi lá, ele saiu pegando ervas, aí ele pegou, a Bíblia diz de forma bem clara, ele pegou ervas venenosas que ele não sabia, não é que ele pegou porque, não, ele não sabia que era venenoso, pegou, foi para casa, fez o ensopado. Quando o ensopado ficou pronto, todo mundo começou a comer. Você lembra disso? Começaram a gritar, tem veneno na panela. E aí Eliseu vai e resolve o problema. A questão é, tem um culpado nessa história? Tem. Qualquer um vai falar, o culpado é o menino. Não, irmão, o culpado não é ele não, porque a Bíblia já diz, ele não sabia. O culpado são os profetas, que a essa altura já deveriam ter unção suficiente para discernir, tem veneno. Porque como é que você anda do lado de um homem de Deus? E eu já te falei isso, a unção não vai te revelar tudo, mas a unção vai te revelar aquilo que coloca a tua vida em risco. Como é que você está esse tempo todo do lado do homem de Deus? E você só descobre que tem veneno quando ingere. Como é que você não descobriu quando olhou? Porque se você tivesse flutuando, boiando na unção, você tinha descoberto quando olhou. Ou eu estou mentindo, que alguns de vocês quando olharam para alguém, a pessoa nem abriu a boca, você já falou, tem coisa de errado. E aí depois você descobriu, aquela pessoa tinha más intenções. Ou eu estou mentindo que alguns de vocês, as pessoas falaram mal de você, é preconceito, é coisa da tua cabeça. Você olhou para alguém, não foi com a cara, e você é igual o irmão. Você não consegue disfarçar quando você sente um negócio de Deus. A minha pergunta é, como é que esse tempo todo, do lado dele, eles não discerniram? Porque existe um nível de unção que eles ainda não tinham. E há um nível de unção na tua vida, que você tem que pagar o preço para ter, para que você não venha ingerir coisas que podem te fazer mal. Eu não acredito que a unção vai te mostrar todos os riscos, eu já te falei semana retrasada sobre isso, mas a unção vai te revelar quem vai te trair? Depende, meu irmão, ela vai te revelar aquele que tem poder de te trair e de te matar.
O resto, que tem poder apenas de tirar o teu sono, não. Não. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que Deus, o poder de Deus vai te mostrar todo mundo que vai te fazer mal. Mas uma coisa é fato, o poder de Deus, ele existe para te mostrar aquele risco que coloca em risco a tua vida. Que coloca, irmão, ou eu estou mentindo que alguns de vocês sentiram e falaram, eu não estou sentindo de ir naquele lugar hoje. Não estou sentindo de ir para lá. Não estou sentindo de viajar. E depois Deus te deu o livramento. Como é que é isso? É o veneno na panela, que você nem teve que ingerir. Você falou, tem coisa errada. Tem coisa errada. O que eu acho interessante é a solução de Eliseu. Vamos resolver isso aí? Acende o fogo, aquece um pouquinho mais, põe farinha e come. Farinha com sopa. Com respeito aos baianos aqui, irmão, você pode ser baiano, mas duvido você ser tão louco a ponto de comer farinha na sopa. Você pode comer farinha no macarrão. Vocês não sabem que... vocês são muito nojentos. Você pode comer farinha com macarrão, mas farinha com sopa... Irmão, farinha com sopa é igual você beber água quente com areia. É ou não é? Mas tu tem que ser homem de Deus, cheio de unção para resolver alguns problemas. Irmão, existe um nível de unção na tua vida que quando ela chega, você dá a solução e não está nem aí para quem reclamar, porque você sabe, é loucura, mas vai dar certo. Come aí farinha com a sopa, mas é ruim, vai que vai dar certo. Oh, meu Deus da glória. Olha para alguém que está do teu lado e fala, irmão, não falta a semana que vem. Não falta. Não falta. Eu já estou chegando já onde eu quero chegar. Tem um nível de unção na sua vida, irmão, que te dá autoridade de falar para as pessoas, faça, e eu não vou ficar explicando. Mas é ruim, é insosso, vai me dar dor de barriga. Não vai não, irmão. Pode comer que vai dar certo. Pode assinar que vai dar certo. Pode mandar fulano para lá que vai dar certo. Há soluções que de início não são agradáveis, porque os caminhos do homem muitas vezes de início são bons, mas os fins são de morte. Da mesma forma, irmão, vou te falar uma coisa, a Bíblia não diz isso, mas a experiência te ensina. Vou repetir, a Bíblia não diz isso, mas a experiência te ensina. Vou falar pela terceira vez, a Bíblia não diz isso, mas a experiência te ensina. O caminho de Deus, muitas vezes, o início parece de morte, o fim é de vida. Mas farinha na sopa, come, infeliz, come que dá certo. O problema foi teu, você deveria ter a essa altura aprendido a discernir o erro, e não discerniu, então pega aí a solução, faz uma coisa que você não gosta, come uma coisa que você não gosta, mas fique tranquilo, vai saciar você, vai resolver o problema, e vai resolver o outro problema, vai resolver a fome, e vai resolver o risco da morte, vai resolver o estômago vazio, e vai remover o efeito do veneno que já está circulando nas suas veias. Agora, o que eu vim falar para você? Deixa eu adiantar aqui por quando é hora. Eu vim te falar do preço da unção. Tudo que é bom tem um preço. Aliás, eu queria que você notasse isso. As coisas mais importantes, o preço é dobrado. Você paga um preço para ter, outro para manter. Sim ou não? É. As coisas mais boas da tua vida, você não compra e paga uma vez. Larga uma de graça, meu irmão. Você quer ser uma boa mãe? Deixa eu melhorar isso aqui. Ser mãe é diferente de ter um filho. É diferente. Você pode ter um filho e não ser uma mãe. Você pode ter um filho e não ser um pai. Você pode ser casado e não ser uma esposa. Você pode ter um filho e não ser uma mãe. Uma mãe ela cuida, uma mãe ela ama, uma mãe ela zela, uma mãe vigia. Você pode ter um filho e não fazer nada disso. Você quer ter um filho? Paga o preço, aguenta dores de parto. Mas você quer ser uma mãe? Aguente malcriação, seja paciente. Aprenda a passar por cima da sua carne. Porque tudo aquilo que é melhor, o preço é o dobro. Você paga para ter e paga para manter. Há uma unção que você pagou o preço para ter. Você não entendeu que existe um preço que você paga para manter. E o problema, irmão, é que a gente desanima do preço para manter. As coisas mais valiosas da tua vida, você vai pagar um preço maior. Sabe, por que você está tão preocupado com o que está acontecendo? Se o que está acontecendo é o preço da unção. É o preço que você paga para ter o poder de Deus, que vai te habilitar a fazer coisas que você nunca fez. Você está pagando preço para ter um poder que vai te levar a lugares que você nunca foi. Você está pagando preço para ter um poder para fazer obras que você nunca sonhou em fazer. Que gente com mais diploma não faz isso.
Eu quero lhe falar de duas coisas só, para que você entenda um preço da unção. Eu quero falar só sobre dois preços que você paga, dois preços diferentes. O preço para você ter a unção e o preço para você ter uma unção maior. Você pode ter uma unção, quer ter uma maior, o preço é diferente. Essas duas coisas estão interligadas ou ligadas diretamente à unção. Na Bíblia você vê duas coisas ligadas ao óleo. Primeiro, a prensa. Segundo, o chifre de azeite. Cada uma dessas duas coisas, cada um desses itens tem uma revelação. Existe uma revelação na prensa e há uma revelação no chifre de azeite. Anote qual que é a revelação da prensa. O primeiro preço que você paga para ter a unção é ser amassado. É ser amassado. É ser amassado. Depois da Santa Ceia, da última ceia, Jesus ele vai para o Jardim das Oliveiras ou para o Jardim do Getsêmani. Getsêmani significa lagar da prensa. É onde existem oliveiras e delas você vai tirar a azeitona para colocar na prensa, a roda vai passar por cima e o peso da roda vai amassar ela a ponto de extrair dela o melhor. O olivicultor, ele se quiser ganhar muito dinheiro, ele não vai plantar oliveira para ter azeitona, ele vai plantar oliveira para ter azeite, porque a azeitona você compra por centavos, tem azeite que você paga até R$500 o litro. Por quê? Porque quanto mais longo o processo e mais doloroso ele é, mais caro custa. Tem carro no mercado, irmão, garanto para você, tem carro no mercado que tem o valor de uma Ferrari, mas não custa 1 milhão, custa 200 mil. E por que a Ferrari custa 1 milhão? Porque levou tempo e foi feito um processo longo, foi feito à mão. E tudo aquilo que é feito no processo longo e demorado custa mais caro. A azeitona você planta, rega ela, cuida, a semente você cuida, você pega lá, joga, surgiu a oliveira, você pega lá, maravilha, vende, centavos. Agora, e o azeite? O azeite você tem que pegar, tem que tratar, para ele ficar virgem. Você pode colocar especiarias, pode fazer um azeite de óleo trufado, por aí vai, e ele vai valer 500, 600, até R$1.000, dependendo de quantos litros tiver na garrafa. Por quê? Porque todo processo e toda dor aumentam o prazo. Processo e dor aumentam o prazo. Você compra azeitona por centavos, o azeite você pode pagar até R$500 o litro. Por quê? Porque olha quanto de tempo que leva para você ter o azeite. É um processo longo e doloroso. A azeitona teve que ser amassada e espremida. Você tem que pôr uma coisa na tua cabeça: maior a obra que Deus tem na tua vida, maior a unção que você precisa. Maior a unção, o poder que você precisa, mais longo o processo, mais doloroso ele é. Mais longo o processo e mais doloroso ele é, mais valioso você fica. A dor e o processo apenas te melhoram, nunca te pioram. Você pode pagar em um vinho R$300, R$400, em outro vinho até R$100.000, dependendo do ano dele. Tempo e o processo. Para quem que você está dando a tua unção? Sendo que ela te custou muito caro. Para quem que você está dando a tua unção? Ou você acha que você tem que dar a tua unção para todo mundo? Ou você acha que compensa você se desgastar para querer falar para todo mundo? Você não aprendeu com Jesus? Pregue para todos, continue pregando para quem entendeu. Dê para todos, continue dando para quem produziu efeitos, para quem produziu frutos. Eu não posso continuar antes que você entenda isso. Deus não vai te dar uma unção maior enquanto você não aprender a valorizar a unção atual. Você está orando para Deus te usar em outras coisas? Aquelas que você já é usado, você está valorizando o poder delas? Ou você continua entregando pérolas aos porcos? O Jardim das Oliveiras é um lugar lindo, paisagem linda, maravilhoso. É um jardim. Se é um jardim, é um lugar de beleza. Lá Jesus vai para chorar, não para admirar a beleza. Jesus está no Jardim das Oliveiras, igual a azeitona está na prensa.
A azeitona está na prensa e ela é amassada, espremida, porque o olivicultor, ele quer ter o melhor da azeitona. E lá estava Jesus sendo espremido pela sua carne, para que Deus extraísse o melhor dele. Por que Deus não para a dor? Por que Deus não para a prensa? Por que Deus não para a humilhação? Por que Deus não para as palavras ruins que vêm contra a gente? Porque Deus sabe, se eu quiser extrair o melhor de você, eu preciso deixar a prensa vir em cima de você. Eu tenho o melhor de você quando você é exprimido. Eu tenho a melhor adoração sua quando você é humilhado. Irmão, ninguém humilha tão bem a não ser que esteja humilhado. Ninguém ora tão bem até que esteja sendo perseguido. Você já percebeu que Deus tem o melhor da gente quando a gente está sendo perseguido e ferido? Quando a gente está na prova, irmão, a gente faz promessa para Deus: se o Senhor me tirar dessa, eu vou ficar crente, eu vou ficar certo. Deus tem o melhor da gente quando a gente é espremido. Você quer ter unção, poder de Deus? Maravilha, Deus vai ter que te amassar. Por quê? Porque quando Deus deixa você ser amassado, Ele tem o melhor de você. Vamos falar a verdade? Você nunca teve compromisso com Deus até Deus te amassar. Quando Deus te amassou, você falou: não, agora eu vou ser crente, agora eu vou dizimar certinho, agora eu vou vir em todo culto, eu não vou faltar em Santa Ceia, agora eu vou entrar nos eixos. Por quê? Porque Deus só vai ter o melhor de você. Deus, Ele está no negócio de ter lucro no reino, de ter mais, de multiplicar. Ele te deu uma unção para que através dessa unção Ele tenha mais pessoas. Ele ungiu um para que através de um Ele tenha milhares. Deus está no negócio de multiplicar. Deus está no negócio de ter mais. Para isso Ele sabe, para mim ter mais, eu tenho que fazer você ter muito valor. Para você ter valor, eu vou te colocar num processo longo, complicado, demorado. Por quê? Porque eu sempre vou extrair o melhor do pior. E o pior sempre é longo e demorado. Porque, vamos falar a verdade, nada, meu Jesus da glória, me ajudei. Você pode fazer um curso de pensamento positivo, você pode fazer tudo quanto é curso de autoajuda, o que você quiser, irmão. Você não vai se amar o quanto você deve se amar, você não vai se valorizar o quanto você deve se valorizar, até tu passar uma prova que Deus não te tira dela. E você fala: Senhor, arranca essa humilhação da minha vida, fulano está me humilhando, fulano fala isso para mim, e Deus está falando: eu não vou tirar. Por quê? Porque eu estou usando isso para tirar algo de você. Através disso eu vou tirar algo de você. Então, irmão, você quer ter a unção? Aprenda. Deus vai fazer você ser amassado. Deus vai deixar pessoas complicadas virem e falarem coisas no teu ouvido que vai te machucar, que vai te doer. E se tu tiver unção, isso aqui vai deslizar. Vai entrar por aqui e cai. Ah, você não entendeu? Porque a unção traz mobilidade. Quando você tem unção, sabe, eu não vou falar se você já ficou entalado em algum lugar. Eu não vou falar se você já ficou com a mão presa em algum lugar. Eu não vou falar de você que já ficou com a mão presa em algum lugar e teve que jogar o óleo ali para desentalar. Mas uma vez que você está passando num estreito, meu irmão, e tu tem unção, tu desliza fácil. Por quê? Porque traz mobilidade, impede a fricção. Uma vez que você tem unção, meu irmão, podem lançar o que quiser no teu ouvido, irmão, aquilo ali desliza, aquilo ali cai, entra uma palavra, mas a unção já te blinda, a unção faz você lembrar de quem você era. O que eu quero que você guarde é isso aqui antes de eu chegar no segundo ponto. A unção, ela é o melhor que há em você. Deus quer poder. Mas peraí, por que Deus quer tirar de mim se Ele tem que dar para mim? Eis a questão. Porque o poder vem sobre mim. Mas se Ele veio sobre mim, por que Deus quer tirar de mim? Deus não pode dar poder em cima de alguém que Ele não extraiu uma atitude melhor. Entendeu? Deus não pode te dar grande poder se as suas atitudes não são melhores. Se você ainda é reclamão, como é que Deus pode te dar algo melhor se Ele não extraiu uma atitude melhor? Então Ele vai te deixar ser amassado até que você seja mais pacífico, mais benevolente. E quando Deus extrair atitudes melhores, aí Ele vai te dar uma unção maior. Agora, a segunda coisa que eu quero lhe falar, e essa é a minha última, é que unção, quando ela é maior, ela só pode vir em pessoas cortadas e feridas. Existe uma correlação entre drama e efetividade. Existe uma correlação no mundo espiritual entre drama e produtividade. Irmão, as pessoas mais produtivas no reino são aquelas que têm a história mais dramática. Se você ouvisse o passado da pessoa, você não ia acreditar nisso. Leia comigo, não precisa abrir a sua Bíblia, mas acompanhe comigo. Acompanhe comigo.
1 Samuel 16, do verso 1 ao 3. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Eu vou parar por aqui. Você já conhece? Deus fala: enche um chifre de azeite e vem. Me acha na Bíblia chifre de azeite aparecendo de novo. Me acha na Bíblia Deus ungindo Saul através de Samuel com um chifre de azeite. Chifre, não vaso, chifre de azeite. Unção de reis vinha do tabernáculo, colocada em vasos. Deus falou: esse aí não é vaso, esse aí é um chifre. A unção é a mesma, mas é num outro nível. Vai ser rei, vai ser outro tipo de rei. Ah, você não entendeu. Vai ser rei, igual o outro, mas esse aí vai ser o meu rei. Qual que é o dia? Oh meu Deus. Irmão, posso continuar? Você está no Espírito, está entendendo o que Deus está falando? Diga amém. Eu vou ser rápido aqui, porque quem está no Espírito eu posso ser rápido. Samuel teve ou não teve dificuldade de reconhecer quem seria o rei? Sim ou não? Agora, ele precisava ter tido dificuldade se ele tivesse entendido o que Deus mandou ele pegar. Deus falou: pega um chifre. Ah, por que um chifre não um vaso? Porque a unção que eu estou querendo trazer vai vir sobre alguém que é igualzinho a esse chifre. Foi cortado e foi ferido. Maior a unção, mais cortes e mais feridas. E tem coisas que, meu Deus, foram cortadas na sua vida e te feriram, e você não sabia, você estava pagando preço para ter a unção. Porque um grande poder de Deus, ele pode vir sobre quem é amassado. Os maiores vêm sobre aqueles que são cortados e feridos. O chifre de azeite, primeiro o chifre de azeite, o chifre de um animal era usado para você colocar água, ou outras coisas, mas azeite em si não. Há um erro muito grande nisso. Azeite não, normalmente era água, azeite não. Por que Deus manda colocar azeite? Porque da mesma forma que o azeite estava vindo em um chifre que foi cortado e no corte feriu o animal, Deus iria derramar o azeite sobre a cabeça de alguém que havia sido cortado e estava sangrando. Cortado. Diz para alguém que está do teu lado, ou pergunta para alguém, melhor dizendo, que está do teu lado, faz essa pergunta: você já foi cortado, irmão? Se já foi, pergunta para outra pessoa: foi cortado quanto? Lá chega Samuel: Jessé, cadê seus filhos? Está aqui fulano, está aqui Beltrano, está aqui Ciclano, são todos esses? Não, eu cortei um ficou de fora. Irmão, Davi é um homem cortado do relacionamento familiar, coitado de um bom relacionamento com a família. E pessoas que foram cortadas são as pessoas que normalmente vão receber a maior unção. Porque você tem que ter aprendido a viver com meu Deus da glória. Você tem que ter aprendido a viver, meu irmão, com anonimato. Você tem que ter aprendido a lidar com a unção, para não se vangloriar quando você for reconhecido e for aplaudido. Você tem que ter aprendido a lidar com ser aquele que ninguém deu a coxa do frango, só ficou o resto. Todo mundo veio jantar e o resto fica para ele. Ele foi cortado. Alguns de vocês não entendem por que você foi cortado. Você cresceu cortado de uma infância normal, cortado de uma adolescência normal, cortado de um relacionamento bom familiar, porque Deus estava fazendo você pagar lá atrás o preço para você ter uma unção maior. Por quê? Porque hoje que você tem abundância, você só sabe lidar com essa abundância porque você valoriza ela baseado na escassez que você teve um dia. Você sabe, eu já não tive, eu já não pude, agora que eu pude, tenho. Quem sou eu para levantar os olhos? Para levantar o olho soberbo, para levantar o nariz? Eu sei de onde eu vim. Não tinha um gato para puxar pelo rabo, e agora eu tenho um reino inteiro? Quem sou eu para levantar o nariz? Eu sei de onde eu vim, rapaz.
A unção vem sobre quem é amassado, mas a unção grande ela vem sobre quem é cortado. Deus falou: rapaz, você quer saber quem vai ser o ungido? O ungido é alguém que está cortado aí. Você vai ver que ele é cortado, você vai ver, chamaram todo mundo, só não chamaram ele, deixaram ele de fora. Aliás, sabe por que ele é cortado? Ele é cortado exatamente porque ele é separado. Sabe, o chifre de azeite, o chifre, quando você corta ele da cabeça do animal, não adianta você querer colocar ele de volta ali, porque uma vez que foi cortado, não se encaixa de novo. Irmão, uma vez que Deus te cortou, uma vez que Deus te separou para algo, não adianta você tentar voltar e se encaixar no lugar, irmão, você não se encaixa mais lá. Você não se encaixa mais lá. É por isso, irmãos, que tem... Oh meu Deus, aí achai, decai, achou. É por isso que não adianta você tentar se encaixar em alguns grupinhos, não adianta você tentar se encaixar em lugares que você já se encaixou um dia. Uma vez que Deus te chamou para a obra dele, uma vez que Deus te deu unção, uma vez que Deus te separou e te ungiu, ele fez você ficar diferente. Não adianta você querer se encaixar lá. Você pode voltar a se relacionar com aqueles seus amigos, o relacionamento não dura. No primeiro jantar, eles vão conversar de uma coisa, você vai conversar de outra, eles vão ficar com raiva de você. No primeiro jantar, você vai falar de futuro, eles vão reclamar do passado, e você vai falar: gente, vamos embora, está complicado falar com vocês. Por quê? Porque uma vez que você foi cortado, separado, você não se encaixa mais lá. Diz para alguém que está ao teu lado: você não se encaixa mais lá, irmão. Não se encaixa. Você não se encaixa mais lá. Enfia isso na tua cabeça de uma vez por todas. Você não... Pessoas com quem você se relacionava antes e não consegue se relacionar mais agora, é porque você não se encaixa mais lá. Uma vez que Deus te separa para algo grande, Deus coloca mudanças, Deus coloca diferenças na sua vida. E quando Ele coloca diferenças na sua vida, as pessoas que gostavam de você antes de um jeito, não gostam mais de você agora desse jeito. E aí, meu Deus, e aí vem o complicado. Tem gente que precisa da sua diferença, mas não gosta dela. Tem gente que corta você, deixa você para os lados, não chama você, não convida você, porque eles não gostam da sua diferença. Só que tem um problema: eles precisam da sua diferença. Eles não gostam do jeito que você fala, mas eles precisam daquilo que você fala. Eles não gostam do jeito que você enxerga as coisas do mundo espiritual, mas eles precisam da sua visão para poder sobreviver. Se você entendesse que tem muita gente que está te cortando, te deixando de lado, mas eles precisam do que Deus te deu, você entenderia que é necessário você guardar o teu coração, porque quando eles entenderem aqueles que eles rejeitaram, e eles voltarem e pedirem perdão para você, você tem que ser humilde para entender. Eles falaram aquilo na hora da ignorância. Hoje que eles entendem o que eles rejeitaram e que eles precisam disso, você tem que se dedicar a ajudá-los, porque você sabe, eles precisam do que Deus me deu. Eles precisam disso. Eu nem ia falar isso, tem que acabar. Qual que foi a recompensa que a família de quem matasse o gigante receberia? Primeira delas, não pagaria mais imposto. Você me encontra na Bíblia, Davi falando: seguinte, eu vou matar esse desgraçado, mas quem não vai mais pagar imposto sou eu, hein? Esse bando de sem vergonha da minha família nunca me chamaram para jantar. O profeta estava lá, estou chamado, todo mundo foi chamado, eu fiquei nos cantos. Não quero eles pagando benefício não. Não quero eles eu não quero me matar para eles saírem no lucro. Então se for para ter benefício é meu, não é da família toda não. Eles vão pagar imposto, e pode aumentar. Quem me viu passar na prova não me ajudou, agora vai se arrepender. Me acha ele fazendo isso. Pelo contrário, ele foi lá, matou, e todo mundo usufruiu da recompensa, porque ele sabia: não reconheciam eu no estado prematuro, mas agora, quanto estado avançado, qualquer um, meu irmão, consegue ignorar a semente, mas só quem é homem de Deus entende, aquilo ali não é uma semente, é um bosque. Então fique tranquilo, irmão, porque você vai viver isso na tua vida. Gente voltando atrás, se reconciliando, pedindo perdão. E Deus está te falando uma coisa: perdoe, pare de ser vingativo. Entregue o perdão, abençoe, empreste dinheiro. Aliás, empreste não, dê dinheiro, que se você emprestar eles não vão pagar de volta. Dê o dinheiro, faça o que tiver que fazer, mas não deixe o benefício ficar só em você. Deus fez você pagar esse preço para que esse benefício fosse deles, e eles pudessem ter que... Oh, meu Deus da glória! E eles tivessem que dizer: estamos na bênção de alguém que não era alguém que a gente queria. Estamos na bênção de alguém que é alguém que a gente não... Estamos na bênção de alguém, estamos pegando carona na bênção de alguém que a gente cortou.
E aquelas pessoas que te cortam, não te convidam, não te ligam. Quando você corta o chifre do azeite, ou o chifre do boi, do boi, do cordeiro, do carneiro, não importa, sangra. Era Deus talvez dizendo para Samuel: da mesma forma que a unção de rei está vindo dentro desse azeite, que causou um grande derramar de sangue, eu vou te fazer ungir alguém como rei, que passou pelo processo desse chifre, foi cortado e está derramando muito sangue. Que filho que não derrama sangue quando vê que o pai chamou todos e não chamou ele? Que filho não cresce traumatizado quando vê o amor do pai por todos e menos por ele? Tudo isso que eu vim te falar é para você entender que é bem possível que você está pagando preço para ter unção e não sabe disso. De olhos fechados, é possível que você esteve pagando o preço da unção até hoje na sua vida e não soube disso, porque você não entendeu a razão pela qual Deus deixou você crescer naquele lar conturbado, sem amor paterno, materno, sem comunhão com os seus irmãos. Por que Deus me deixou passar pelos traumas na minha vida que eu ainda não superei? Porque aquilo ali estava preparando você para uma unção maior. Por que Deus permitiu você ser rejeitado por muitos? Porque Deus estava te preparando para uma unção maior. Por que você foi cortado da comunhão, de um bom relacionamento familiar? Eles não te entendiam, você não entende eles, vocês não falam a mesma língua, porque Deus estava te preparando para uma unção maior. É o preço que você paga para se tornar quem Deus quer que você seja. Eu já terminei a palavra. Eu tenho muito mais a te dizer semana que vem, mas eu quero que você saia daqui hoje tranquilo, porque toda a dor do teu passado não aconteceu em vão. De olhos fechados, nenhuma dor do teu passado foi em vão. Houve propósito para toda dor, houve propósito para todo corte, houve propósito para toda perda, houve propósito para toda ferida, houve propósito para toda mágoa, houve propósito para todo não, para toda rejeição, para tudo aquilo que você quis ter e não teve. Irmão, se você soubesse tanto de gente aqui que cresceu traumatizado, seu pai nunca te elogiou, sua mãe nunca te elogiou, nunca disseram que você ia ser alguém na vida, mas aí hoje Deus te usa, hoje Deus te empoderou, Deus te deu o poder dele, e você ainda não rompeu com esse trauma passado que você não entendia. Você estava pagando preço para ter essa unção, você estava pagando preço para ser alguém poderoso, você estava pagando preço para ser alguém onde eu iria te usar em operação de sinais, em operação de maravilhas. Eu deixei você ser puxado em um extremo, para que quando eu te levasse longe o bastante, você não subisse para a cabeça, porque você iria se lembrar de onde veio. O único problema que Davi teve foi quando ele começou a querer deixar a sua carne ser levada no apetite sexual. Mas você vai ver em todo o tempo ele se humilhando e reconhecendo: eu cheguei aqui por conta de Deus, eu sei que foi Deus, se não for o Senhor, se não fosse Deus, eu sei que foi Deus. Ele foi muito puxado para trás, e quando Deus levou ele para frente, ele soube reconhecer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Então essa é a palavra de Deus, e se você recebe ela, dá um aplauso bem forte que você tem para Jesus.